De volta com o Jornal do Sul de Minas, nesta quinta-feira, hoje entrevistando Guilherme Carvalho e também Natália Vicentino. Ambos estão aqui, são vice-presidentes ou vice-presidentes da AIESEC, é uma instituição internacional, uma ONG que atua em todo o mundo, buscando exatamente miscigenar a cultura, vamos dizer assim, promover um desenvolvimento para estudantes, né? Aí eu perguntei, a Natália respondeu no bloco anterior, inclusive, que tem o limite de idade de 30 anos e que existe uma possibilidade de que sejam universitários ou recém-formandos, né? E para quando a possibilidade de universitários realizarem esses intercâmbios, isso acrescenta de alguma forma no currículo acadêmico deles? Existe uma declaração, um tratado internacional de reconhecimento daquele trabalho dele dentro de uma necessidade de um estágio, por exemplo, algo nesse sentido? Que muitos cursos superiores exigem, né? Trabalhar na AIESEC, você tem muitos parceiros nacionais, então você acaba sendo bem visto, falando que você, eu trabalhei, fiz um intercâmbio voluntário. Existem cartas de referência? Tem cartas de referência, você ganha o certificado quando você ganha do país que você realizou o intercâmbio e quando você chega, você também recebe um certificado do local que você fechou o intercâmbio. Da AIESEC local, né? Isso, da AIESEC que originou, local. de onde entendi. E isso alguns cursos podem reconhecer, né? Pode. Também conta como carga horária acadêmica, como crédito. Então vale, né? Nesse aspecto. Vale muito. E a questão de custos, Guilherme, como fica? É o preço de um intercâmbio, de uma agência de intercâmbio, por exemplo, privada, ou existe uma facilidade para os intercambistas, uma oportunidade que tenha um custo menor essa viagem? A pessoa paga, ela compra o bilhete dela e se sustenta no local onde vai, com a possibilidade de trabalho. Nos fale um pouco disso daí, dessa operacionalização do intercâmbio. Sim. A pessoa paga uma taxa para a AIESEC, e é uma taxa de manutenção da AIESEC, e a pessoa, ela paga as despesas dela, ela paga passagem e passaporte, enfim. E a AIESEC de lá oferece uma estadia para ela. Depende de AIESEC, por exemplo, você pode ter um projeto que tem um alojamento e os intercambistas fiquem nesse alojamento. E você pode ter projetos que são hosts que são famílias de lá que recebem o pessoal, como a gente tem famílias daqui de Poços que recebem as pessoas aqui. Então, o custo de moradia, na maior parte dos projetos, não é passado para a pessoa. Alguns projetos não oferecem moradia. Mas boa parte dos projetos que a gente tem no mundo hoje, a gente oferece uma moradia, assim. Eu lembro quando eu fui para a Mongólia, eu acabei morando na escola que eu dava aula. Tinha um cantinho lá, eu ficava super confortável. E lá eu recebia tanto a moradia quanto a alimentação. Então eu tive o gasto principal com passagem até a Rússia, depois eu peguei o Transiberiano, né? Então acabei gastando com isso, né? Porque foi uma experiência muito boa. E lá na Mongólia eu tive todo o suporte. Assim. Ou investindo? Investi, um grande investimento, sem dúvida. Muitas histórias, né, para contar. E a minha pergunta, até transmitindo a pergunta do Ed, é como que os intercambistas que estão vindo para cá, né, como que a rede enxerga hoje o Brasil? Isso vai de intercambista para intercambista. Tem intercambista realmente que acha que Brasil é carnaval, calor, praia. Índio, mulher bonita. Índio, mulher bonita. Gripe, né? Febre amarela. Mas tem outros intercambistas que realmente já têm uma noção do que é o Brasil, porque, querendo ou não, o Brasil está sendo muito reconhecido mundialmente, com coisas boas e coisas ruins, infelizmente. Mas também tem aquela questão do preconceito, como também, quando vem intercambista para cá, a gente imagina já como é mais ou menos a cultura deles, a gente tem preconceito. Teve uma intercambista que me marcou muito, que veio para Poços, que foi a Dadu. Ela era da Tunísia, e quando ela veio para cá, eu imaginei que ela ia vir de burca, porque lá só 1% que não é islâmico, todos são islâmicos, e são aqueles islâmicos bem rigorosos, assim, que a mulher tem que usar burca, não pode se dirigir a homem, cumprimentar, tudo. E quando ela veio, ela estava de short, estava com decote, estava com cabelo curto, eu olhei assim, ué... Daí eu falei assim, dei sorte, que esse 1% era ela. E foi uma troca de experiência incrível.
E ao mesmo tempo também foi do Egito, que eu imaginava que a educação de lá era ruim, mas não, dá até vergonha em relação a nós, porque eles têm o inglês perfeito e francês também perfeito em qualquer escola pública de lá. Tem lugares no mundo que a gente acha algumas coisas. Assim, né? Pela história que a gente aprende na escola, nos livros, na internet. Aí vai ver de perto a cultura, realmente é engrandecedora para quem tem a oportunidade de ir conhecer, né? Acredito que deva ter sido, por exemplo, na Indonésia, assim, também um país que tem uma diversidade, né? Apesar de ter a questão da religiosa, né? De maioria religiosa islâmica, mas ainda assim é um país litorâneo, uma ilha, deve ser muito legal. Não, é sensacional, assim, ter essa experiência, assim, marcou demais a minha vida. E falando como que os estrangeiros enxergam o Brasil, eu lembro que uma das passagens, né, a grande maioria conhecia o Brasil, já reconhecia, mas tinha um que eu falei que eu morava num prédio na minha cidade. Ele falou, sério? E do topo dá para ver a floresta amazônica? Eu falei, não é bem assim, deixa eu te explicar como que funciona o Brasil. Então, assim, tem passagens engraçadas, mas a grande maioria, assim, reconhece as figuras públicas do Brasil, toda a extensão territorial, todas as belezas. Então, é muito bacana. E faz parte também da filosofia da organização essa interação entre os intercambistas e entre as pessoas locais. E a gente tem eventos que promovem isso, porque quando a gente tem um número maior, uma quantidade maior de intercambistas na cidade, a gente promove um evento que chama Global Village, que é justamente para ele trazer a cultura do país dele, junto com a cultura do local onde ele está e de outros intercambistas também. Então tem essa troca, faz parte da filosofia da ESEC. Legal. Agora, antes até da gente começar esta edição do Jornal do Sul de Minas, eu falando com o Guilherme a respeito de famílias que acolhem, né, as pessoas. Como é feita a triagem, a seleção dessas famílias? Como uma família pode se dispor à ESEC de Poços de Caldas, por exemplo, em receber intercambistas estrangeiros, por exemplo? Como é esse trabalho de seleção? A família se cadastra no nosso site, na nossa plataforma. Você pode falar? Pode, agora já veio aqui, vocês falam, dá um jeito aí. maesec.com/host, que é Sim. www.aiesec, é isso? Isso. aiesec.org.br/host. Então .org.br/host, H-O-S-T. Isso. E a família faz esse cadastro, daí ela vai passar por uma entrevista, a gente vai apresentar para ela e ela vai se apresentar para a gente, porque ela tem que cumprir alguns requisitos. Isso que eu quero saber. Sim. Quais os requisitos? Ela tem que oferecer um local com total privacidade para o intercambista. Um quarto? Isso, um quarto. Pode ser dividido o quarto. A privacidade eu falo assim, em questão, por exemplo, não pode mexer nas coisas dele, ele tem que ter essa privacidade, ele tem que ter aquele cantinho dele, mesmo que for um quarto dividido. E também na questão de alimentação, a família não é obrigada a dar alimentação, mas se você se disponibilizar a dar alimentação, a gente já oferece a vaga ofertando para o intercambista a alimentação. Então, você tem essa atribuição, essa responsabilidade é sua em relação à alimentação. E basicamente é isso, a gente tem que passar por uma triagem, saber se a pessoa vai viajar durante o período que o intercambista está aqui, porque a gente faz esse acompanhamento da experiência dos dois, porque é também uma das filosofias da organização a gente desenvolver o local. E a pessoa, essa interação com o intercambista é importante para a ESEC também. Então a gente tem que fazer a triagem dos dois. Então a gente faz esse acompanhamento para ver como está a experiência, se está correndo tudo bem. Mas basicamente é isso a questão do host. E também não é visar o lucrativo. A família tem que, se quiser cobrar, é só para manutenção mesmo. Isso que eu ia perguntar, a família recebe alguma coisa por isso? Não, ela não recebe, é voluntário. Mas se ela quiser cobrar só para manutenção, ela para alimentação, por exemplo. Alimentação. Eu vou ofertar alimentação, mas tem o valor que eu preciso cobrar para poder comprar aí os mantimentos e providenciar. Porque tem gente que quer se cadastrar, mas quer mesmo para dividir apartamento. Não é isso nossa visão. Realmente a troca de experiência, a troca de cultura. Então é um valor mínimo mesmo, só para manutenção. Eu falo isso até porque quando a gente estava conversando, eu imaginei que repúblicas
pudessem se interessar por receber estudantes de outros lugares, né? E é possível? Sim, inclusive já teve uns 3 hosts nossos que foram repúblicas e foi uma experiência muito bacana, porque são jovens. E aquela Exatamente. curiosidade de cultura, então teve um bom desenvolvimento. Legal. Isso é uma questão que a gente é um pouco carente aqui em Poços, por ser uma organização recente aqui. A gente tem um baixo número de cadastros para host, até aproveitar para a gente divulgar, se tiver alguém que tiver disponibilidade, é muito legal, uma experiência muito boa, mesmo receber o intercambista. Repete o endereço, por favor, onde se cadastrar? É exec.org.br/host. Host. Aí exec.org.br/host, H-O-S-T. É tempo de fazer um novo intervalo, é rápido, voltaremos em instantes.